Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 30 de agosto de 2025 e hoje, com muita alegria, completo mais um ano de vida. Peço a cada um de vocês que nos assistem aqui pelo nosso canal que rezem por mim, reze pela minha vida, reze pela minha vocação, reze pelo meu trabalho apostólico aqui, meu ministério apostólico, de cada dia estar aqui anunciando a sua palavra, que eu caminho cada dia nos caminhos do Senhor. Então, esse dia, esse é o meu pedido para cada um de vocês, que possa estar tirando um tempinho, possa rezar pela minha vida. Um abraço a todos. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 25, versículo do 14 ao 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que é um homem severo, pois colhe onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no evangelho de hoje, nós vemos que um homem ia viajar para o estrangeiro e chamou seus empregados e entregou os seus bens. Diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E é interessante a gente saber, porque muitas vezes a gente tem aquela mentalidade de que somos todos iguais. Isso é uma utopia. Não fomos, não seremos iguais nunca. Porque justamente é isso. É a graça de Deus. Que Deus conhece cada um de nós. E assim nós vemos que Ele dá de acordo com a sua capacidade. Ele, conhecendo a cada um de nós, Ele entrega os talentos para cada um de nós, para que nós possamos viver praticando esses talentos que nos foram concedidos. E é interessante nós percebermos também que muitas pessoas têm os talentos e acham que é dom dela. Não, é dom de Deus. É Deus que nos dá. E Deus nos capacita para que nós possamos produzir os frutos para o reino de Deus.
E é essa graça, com o pouco que nós temos, nós podemos produzir muito. Foi isso que aconteceu com aquele que recebeu 5, produziu mais 5. O que recebeu 2, produziu mais 2. Mas aquele que recebeu só 1, ele ficou olhando para aquele dos 5 e não se achou com capacidade de produzir nada. Na verdade, era um servo preguiçoso, um servo inútil, como o patrão dele vai dizer. E ele vai ter na cabeça dele que aquele patrão dele não é um patrão bom. É um severo. Como é que ele vai dizer aqui? Recebi do Senhor, sei que tu és um homem severo. Colhes onde não plantaste e ceiva onde não semeaste. Olha, se ele é um homem severo, um patrão severo, ele podia não ter dado talento nenhum para aquele trabalhador, mas ele deu de acordo com sua capacidade. Em vez dele produzir como os outros, não. Ele ficou na preguiça, enterrou o seu talento. E quantos de nós são assim? Quantos de nós que olhamos só para os que têm e esquecemos de viver a nossa graça, o nosso talento? Não seremos iguais. Deus capacita cada um de uma forma diferente, mas o dom que Deus nos deu, nós temos que produzir, nós temos que usar esse dom, esse talento que Deus nos dá. Por isso, meus irmãos, que nós possamos ter a graça de poder participar da alegria de Deus, que capacita cada um de nós com o talento. Uns têm o dom de tocar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de servir, e cada um, Deus vai capacitando as pessoas para que elas possam produzir, para produzir os frutos para o reino de Deus. Muitas vezes possamos achar que os nossos talentos são insignificantes. Não, eles são importantes, pois foi Deus que nos deu. E com esses talentos que Deus nos dá, nós podemos fazer grandes coisas para o reino de Deus. Que nós não possamos cair na preguiça, ficar olhando apenas o que os outros estão fazendo e enterrar os nossos talentos, ou seja, os talentos de Deus. Que nós não sejamos um servo inútil, mas sim aquele servo que produz os dons para o reino de Deus e, no final, colherá a sua alegria, que é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.